Oi, eu sou o Val e você está escutando São Paulo Isolada. Sou Val Ibatinga. No momento eu me identifico como uma pessoa não binária. Estou nessa busca de autoidentificação. Eu sou uma pessoa razoavelmente alta, pessoa negra. No momento eu uso um Black Power. Minhas roupas variam, depende de como eu tô me sentindo, roupas femininas, masculinas. Às vezes misturo também. Na maioria das vezes eu estou com uma barbicha e um bigodinho assim. Bom, é difícil para mim falar como que começou todo esse processo de escrever ele, porque foi muito intenso e eu não consegui, às vezes, perceber o tanto de tempo que foi, porque parece que foi muito rápido e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho tido muita dificuldade mesmo de estar conseguindo entender o mundo, entender as coisas, como que está acontecendo, o que eu posso fazer mediante tudo isso, porque não dá mais para parar, para ficar como no começo, que a gente ficava mais recolhido. E aí, juntando isso com as questões que eu passo dentro da minha cabeça, que são questões assim intrinsecamente relacionadas com a minha relação com a sociedade mesmo, já é uma coisa a mais para mim pensar, para me relacionar com tudo isso que eu estou passando. Então está sendo bem difícil mesmo lidar com tudo isso, entender o que está acontecendo, entender o mundo, sabe? O que você estava fazendo antes, assim? E como que foi esse primeiro começo de você ficar isolado? Porque vocês se mudaram durante a quarentena pra cá? Sim, já estava rolando que tava esse vírus, mas aquele papo, a gente não ia achar que ia chegar na pandemia, não estava tendo uso de álcool gel, máscara, nem nada. Eu estava morando na casa dos meus pais e estava trabalhando, fazendo um bico, e aí eu meio que, saí do bico, porque tava me atrapalhando, pegando todos os meus finais de semana. E meu intuito era me apresentar pela São Paulo toda, assim. Pelo menos 2 apresentações por mês, para mim poder estar me profissionalizando, levando minhas músicas pros lugares, né? E aí eu vim pra cá com o Aaron já nesse intuito de produção, mas a cabeça de que a gente ia produzir, levar pros sarais e tudo. Aí acabou que a gente já tava morando aqui, teve o primeiro lockdown, tudo que a gente começou a ficar assustado. E aí logo veio, realmente deu assim, a pandemia, todo esse caos. E como que tá sendo pra você viver nesse caos? Tá sendo complicado demais, porque eu tô sentindo a necessidade de me inserir na sociedade, de estar realmente fazendo os trabalhos de música, que é a minha área, então não tem como, sabe? Então tá sendo difícil lidar com esse negócio de me arriscar para fazer uma apresentação, não, ficar em casa, fazer lives. Mas aí tem que se adaptar tudo que a gente tava fazendo para fazer lives e se apresentar. Então o que tá acontecendo agora é que eu tô tentando acreditar que vai melhorar, que não vai precisar de me desesperar tanto. As coisas vão voltar, as pessoas vão estar nas ruas de novo, se apresentando, vai voltar os sarais, esperar a vacina mesmo, sabe? O que eu tô passando agora é isso, eu tô me preparando psicologicamente, vendo tudo que eu preciso de estar fazendo agora, para deixar os meus trabalhos preparados para quando acabar a pandemia eu poder finalmente sair para me apresentar. O que realmente é grande parte da minha vida, sabe? Pensar em fazer música e pensar em me apresentar é o que toma parte do meu tempo durante muitos anos, assim, na cabeça. Então, quando eu falar sobre minha vida, já tá relacionado com o meu trabalho. Que legal. Desde sempre, assim? Desde que eu pus na cabeça que eu queria ser músico e trabalhar com música, entendeu? E quando foi isso? Quando eu tinha uns 17, 18 anos. Agora eu tô com 27, vou fazer 28. Mas naquelas, né? Quero ser artista, então eu tenho que ir atrás, tenho que conhecer os músicos do meu bairro, fazer cursos relacionados. Então, para mim, viver de música estava sendo isso mesmo, viver o sonho de ser um artista, de pegar o violão, pôr nas costas e ouvir a música de alguém que tá lá do outro lado da cidade, aprender, criar novas músicas, ir no sarauzinho lá do Capão, cantar, né? E agora faz uns 3, 4 anos que eu
pus na cabeça agora de que eu tenho que, além disso, de ter esse sonho de viver de música, de viver sendo artista, de que é necessária essa responsabilidade comigo mesmo, de entender todos os trâmites burocráticos, assim, sabe? Pra fazer acontecer, pra não ficar só no sonho, eu não sei como descrever isso, porque cada artista tem sua caminhada, mas no meu caso, de esperar com que realmente a minha música seja ouvida e isso já vai me trazer resultados de poder me virar, de poder viver com isso, somados com eu me segurando muito com a exposição por não conseguir me mostrar não binário, de como isso vai soar na cabeça das pessoas. Conflitos demais, assim, mas agora eu tenho essa responsabilidade. Já que eu vou me apresentar para o mundo como eu sou, quando acabar essa pandemia eu tenho que estar preparado como uma pessoa cidadã do Brasil, porque senão as oportunidades não vão vir ou vão continuar sendo cortadas. Então, se eu tiver com tudo que é documento, tudo que é direito na minha cabeça, eu vou poder não me preocupar, sabe? De poder chegar, e mesmo que as pessoas tenham preconceito, assim, de poder chegar e, aqui eu tenho meu trabalho, tá tudo pronto, não tem como você me barrar, ou não tem como você querer que eu, sei lá, que eu vá procurar outra forma de ganhar dinheiro, sabe? Eu quero ser artista, esse é o Val Ibatinga, não binário, essas são minhas músicas, e aqui tá meus documentos para me proteger de tudo isso que acontece na indústria musical, na indústria artística mesmo. E para as pessoas LGBTs, então, se você não tiver os seus direitos aqui, assim, ou tiver como consultar, você realmente acredita no que eles colocam de barreira pra gente, sabe? Poder fazer música. Só isso, só poder fazer música. E bem na hora que você tava se abrindo, o mundo fechou. Exato. Bem na hora que eu tava nessa, que foi quando eu conheci o Aaron, que eu falei, não, eu vou me vestir como eu quero, eu vou me expressar, e eu conheci o Aaron, eu falei, ai, que legal, sabe? Vocês conheceram no ano, assim? Nossa, foi em 2019, a gente se conheceu num ônibus, porque a Lua, a nossa amiga, elogiou a unha do Aaron, ele perguntou se a gente era artista e falou que ele era cineasta e que estava fazendo coisa na USP e que estava cansado das relações, de ser periférico ali no meio e que queria retratar a periferia. Eu fiquei muito, muito feliz e falei, vamos fazer clipes, eu preciso de gente para fazer clipe, que ótimo que tem um cineasta LGBT que tá na USP e é da periferia. Então começou com isso, de eu me interessar muito pelo trabalho dele e fechar de que eu fazia uma produção de beat para ele, fazia as músicas e ele faria clipes para mim. E aí nisso eu acabei me apegando, gostando muito dele. A gente morava até perto, assim, em bairros pertos, e aí, antes da pandemia, eu falei pra ele, olha, eu preciso de sair da casa dos meus pais, aquelas relações que todo mundo já sabe que acontece. Você falou que tem uma casa, um ateliê que você quer construir e tudo, e ele falou, vamos lá conhecer, e a gente já meio que juntou tudo. Na época que a gente já virou namorado, a gente já quis vir morar junto aqui, e já com esse negócio de produção também, de dividir o dia a dia, de se ajudar. E aí pronto, depois disso é o meu cotidiano com o Aaron, e a pandemia fez a gente estar juntos aqui em casa, se conhecendo. Eu tive meus problemas, ainda estou me recuperando, né, de todo o processo, sair de casa dos meus pais, vir morar com uma pessoa, e ainda por cima uma pandemia, e eu tive meus problemas, minhas crises. Eu me senti muito fortalecido, porque eu ainda estava naquele processo, sabe, de me libertar, só que dentro de casa agora, com o Aaron, isso me fortaleceu muito também, porque eu vou voltar a sair para o mundo com novos aprendizados, estou morando com pessoas LGBTs que me ensinam no próprio cotidiano, então eu estou me sentindo muito mais fortalecido para poder sair assim com a cabeça erguida, sabe, e não ficar mais passando por esse auto apagamento, sabe, de quem eu sou, e poder abrir os caminhos para descobrir quem eu sou mesmo, sabe? Uau, que intenso! Você acha que, tipo, antes você já tinha essas questões na sua cabeça, mas você não parava, não deixava isso de canto, assim? Então, é diferente, eu vou respirar, não é fácil de falar, desculpa. Não, se você não quiser. Eu acredito que faz parte, eu acho que é importante compartilhar, por mais que eu não tenha uma resposta, né? Porque eu acredito que alguém que vai estar ouvindo vai estar passando pela mesma coisa que eu. É uma história clássica,
de estar numa família religiosa, de se ver como o religioso e acreditar que a sua existência está errada e que você precisa de se adaptar. O que você pensa sobre sua sexualidade ou é um pecado seu mesmo, que você tem que se purificar, ou que é uma força maligna espiritual que vem para te fazer sentir essas coisas com o objetivo de te levar para o inferno quando você morrer. Isso numa mente de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, ou até mesmo de um adulto que tem esse medo de ir para o inferno, é muito grande. Então eu creio em Deus, eu estou indo para a igreja, eu falo de Deus para os outros, mas ao mesmo tempo eu estou sentindo desejo por aquele menino. Então esse é esse processo. Aí depois conheci uma amiga maravilhosa que teve paciência de ouvir uma pessoa... Não quero ser ofensivo, mas eu era um evangélico preconceituoso mesmo sendo LGBT, sabendo que era LGBT, eu tinha que manter o preconceito, porque o contrário do preconceito seria eu estar concordando com todas aquelas forças malignas. Então o preconceito ele é visto como a sua opinião ou sobre a sua verdade mesmo. E essa minha amiga lésbica teve paciência comigo, identificou, provavelmente. E ela teve a paciência de falar, de ser minha irmã mais velha, sabe? De falar, olha, isso aí tá feio, isso que você tá falando tá muito equivocado, broncas mesmo, discussões, eu querendo levar ela pra igreja. E nisso, vendo a própria existência dela no mundo, sabe? Tipo, uma mulher que tá saindo lá do Embu das Artes e vindo pro centro fazer faculdade e desbocada e não deixa ninguém falar merda. E não leva pra casa esse peso que não é obrigada. E aí eu tive coragem de entender que eu era bissexual e falar pra ela, olha, eu sou bissexual, mano. Aí ela, que legal. E aí nisso eu fui percebendo que a minha imagem na sociedade, por mais que ela me trouxesse os benefícios da masculinidade, dentro não faz sentido. Então, tipo assim, eu sou visto, quando eu tô com todas as roupas assim, eu sou o negão, perigoso, hostil. Eu aprendi a falar de uma forma imponente e a minha voz grave, ela já tá associada. Então, porque não é só negativamente. Eu não sei se eu tô sendo confuso, se eu tô jogando muita coisa, mas é porque é muito detalhe mesmo. Tipo, quando eu falo com minha voz grave num lugar, tipo, vou imitar assim, bom dia a todos, quero que vocês sejam bem-vindos. Isso na sociedade tem uma credibilidade muito incrível, assim, uma credibilidade maravilhosa, mas não é real, sabe? É mais por causa do machismo mesmo. Eu tô tentando entender isso aos poucos, de que o que eu faço naturalmente já é transgressor para a sociedade, tendo que lidar com meus pais, tendo que lidar com minha família, meus antigos amigos, de quando eu me portava como eles queriam. Fui liberto porque eu comecei a me envolver na cultura e lá os LGBTs estavam ali, tipo, envolvidos e eu errando, aprendendo, cometendo erros, magoando pessoas, sendo magoado. E aquele processo todo, até que eu consegui me falar para a sociedade que eu sou LGBT e me vestir com as roupas que eu me sentia à vontade. Nesse processo todo, eu conheci o trabalho da Linda Quebrada e da Jupe do Bairro. Eu já não estava me vendo como homem mais, mas ainda me via como, nossa, eu ainda exerço esse papel que magoa a Linda Quebrada, a Jupe do Bairro. E não é só questão de um dever social, assim, talvez até tenha vindo por causa da minha religião, esse dever de você ser melhor sempre. Mas isso fez parte porque a cobrança delas era sobre os machos discretos, sobre esse corpo trans, esse corpo não binário, que depois, ouvindo elas, eu entendi que era o meu corpo também, sabe? E que eu tava fazendo os dois papéis ao mesmo tempo, até que eu comecei a buscar, de certa forma, a feminilidade. Hoje em dia eu não acredito muito, assim, dentro da minha cabeça em gênero, eu acredito em vivências que as pessoas foram tendo e escolhas também. Mas eu acreditava em tudo que estavam me ensinando, porque eu sempre quis ser a pessoa correta da sociedade.
Então, se eu aprendia que era errado um corpo dito masculino se vestir com roupas ditas femininas, então era errado e eu tenho que combater, porque a gente aprende a combater o que é errado. Aí hoje minha busca tá realmente nesse ponto, assim, sabe? Não é errado, e só eu testando mesmo possibilidades pra mim entender realmente o que tem aqui, sabe? E ao mesmo tempo, pra complementar o que a Jupe falou, que nunca esqueço, que a gente é uma eterna mudança e é uma busca. Então, tipo, é isso. A pessoa que eu tô querendo descobrir que eu sou não vai ser a mesma pessoa amanhã. Então, essa busca vai ser constante. Eu tenho que só tirar isso ser um peso e tornar isso o prazer de ser um aprendiz no mundo, sabe? Essa brisa. Que brisa, né? Profundíssimo. Uhum. E como que tá sendo, assim, o seu dia a dia? Quais que são as reflexões que você tá tendo em relação ao mundo mesmo que parou, principalmente o Brasil que tá nessa loucura toda, assim, vacina, né? Ai. A real é que ainda, como eu falei pra você no começo, tá tudo tão confuso pra mim. Na verdade, a maior reflexão mais profunda, se eu for levar a sério, sabe, tirando essas nuances de pensamento de relações que a gente vai fazendo, é que só mostra pra mim o quanto que os governos, sabe, o quanto que os poderes do Estado mesmo, o quanto que a gente está sendo prejudicado, o quanto que essas pessoas que estão no poder conseguem acabar com o nosso cotidiano mesmo, porque não é só um ataque dizendo que não tem coronavírus, como não comprar vacina, como não tem insumo, essa insegurança de poder ir no hospital para se tratar, de sair de casa, ver a frieza mesmo com qual a gente está sendo tratado, junto com isso, o governo Bolsonaro preconceituoso, falando mal de tudo que é questão LGBT. Então, além disso, além da pandemia, a gente ainda continua vendo a intolerância religiosa, como a bancada evangélica está prejudicando o próprio desenvolvimento, porque não é só nossas famílias, sabe, parentes meus da Zona Norte que morreram de coronavírus. Então, como eu tô lidando com isso é assim, um dia de cada vez. Um dia eu tô muito triste por causa do coronavírus, um dia eu tô me forçando a não ligar para o coronavírus, para todos os efeitos, para todos os meus conhecidos e parentes que faleceram e o que tá acontecendo no mundo agora. Então tem dias que eu realmente acordo muito deprimido, tô tendo bastante descontroles emocionais, muito medo, na real, muito medo. Tipo, o foco mesmo, assim, se eu for parar pra pensar, uma grande porcentagem do que eu sinto é medo. Porque mesmo que a gente tome a vacina, a gente ainda vai estar sujeito ao mesmo governo, sabe? E me sinto impotente, sabe? Me sinto impotente de não poder fazer nada, só esperar o dia que a vacina vai chegar em mim, só esperar o dia que os hospitais vão estar ali atendendo a gente, só esperando o dia que eu tiver acesso a um profissional que possa estar ajudando na minha mente, um terapeuta. No momento eu preciso de estar regulamentando a minha documentação, que eu perdi meus documentos antes da pandemia. E aí sempre uma dor de cabeça lá para marcar, agora eu tenho que marcar para pegar minha documentação. O que tem que acontecer, na verdade, para ser sincero, não é muito inspirador, mas é a realidade. Eu preciso de me inserir de novo na sociedade. E o processo de pandemia, todo esse processo de enrolação que a gente passou para se tratar, só me atrapalhou, sabe? Aí eu poder me estabelecer em algum trabalho remunerado, lives. Não dá tanto dinheiro se você não é famoso. Então você tem uma oportunidade numa live aqui, uma oportunidade numa live ali. Meus amigos todos sem grana pra poder, falar, olha, vamos dar um tanto a mais pra você. O microfone que a gente tem aqui é um microfone bom, mas foi comprado em coletivo. Então meus amigos não têm dinheiro nem pra poder ajudar a pagar o meu profissional. Eu não tenho dinheiro para poder pagar o profissional deles. O nosso público periferia, que é o nosso principal, não tem dinheiro realmente para consumir com cultura, sabe? Vai comprar a comida. Então eu preciso de me inserir novamente na sociedade. Eu tô me sentindo uma pessoa perdida, assim, perdida. Mas eu tenho minhas convicções e as coisas que são
horizontes que nesse meio que eu tô perdido, eu consigo ver os horizontes que me interessam e ver a possibilidade, sabe? De que eu vou sair. Então eu tenho que descobrir agora como que eu vou me inserir de novo na sociedade e como que eu não vou deixar tudo que se desenvolveu de ruim dentro da minha mente me afetar e afetar quem tá em volta, né? É bem difícil. Eu imagino que estar perto de pessoas que te entendem nesse momento deva estar ajudando, assim. Porque você também tá criando aqui dentro de casa. Sim. E você pode falar mais um pouco sobre as suas lives? Você tem feito lives? Bom, live eu fiz 3 lives, né, nesse tempo todo. Eu entrei muito no negócio de ser beatmaker, né? Então eu tô produzindo aqui em casa, estudando na internet, perguntando dicas para amigos. Eu tô produzindo as músicas que eu cantava antes. Eu era só compositor e músico. Agora eu tive, pela necessidade desses tempos, como eu te falei, desses 3 anos para cá, de me produzir também. Todos os nossos amigos que estão em volta, eles são obrigados a se envolver na produção. O meu amigo Tomé, por exemplo, ele tá estudando audiovisual agora para ele poder fazer os clipes dele. Então, a troca de ideia está sendo muito boa. Eu acredito que eu sou muito abençoada nessa parte, sabe? Imagina só, né? Quantos músicos que não tem um coletivo ou pessoas ali. Então, eu me sinto muito feliz, sabe? De estar envolvido com pessoas que são músicos da periferia e que me entendem não só na questão do corre da música periférica, mas também como ser um músico preto periférico, como ser um LGBT não binário periférico, músico, sabe? Tipo, tudo isso está envolvido na produção. E a minha busca agora com relação ao meu trabalho de artista sair um pouco da produção, assim, e voltar a focar de novo no fazer artístico. Cantar e tocar e buscar e viver essa experiência de ficar cantando. E sair um pouco de fugir só desse pensamento de produção musical. E como que você imagina essa volta do pós-pandemia no Brasil? Ai... Olha... Você acha que a vacina vai chegar esse ano? Ano que vem? Eu não tô acreditando que eu vou ser vacinado esse ano. Não tô acreditando. Pelas próprias notícias que eu tô vendo na internet. Pelo mau caráter mesmo, sabe? Dos políticos, do jeito que eles estão tratando de não querer realmente fazer mais, não querer usar o dinheiro que a gente sabe que tem. E os efeitos das doenças que deu na gente, não só por questão respiratória, mas questão... ficou muito tempo em casa, sabe? Teve distúrbio alimentar, ficou traumatizado. Pra mim vai ser a passos lentos essa recuperação. Muitas famílias destruídas, muita agressividade, muita tristeza. As festas vão voltar com tudo, porque a gente vai estar a gente tá nessa fissura, sabe? Eu mesmo tô ansioso pra voltar às festas da Zona Sul, os bailes de rua, as batalhas de rap. A gente vai estar nessa relação muito louca, assim, de estar se recuperando e de estar aproveitando os momentos de aglomeração possíveis depois. Mas eu sinto que vai demorar décadas aí pra falar, assim, os efeitos da pandemia foram realmente minimizados nos corpos, assim, décadas. Tenho tentado pensar menos na morte dos outros. Tenho tentado pensar menos na minha morte. Porque eu cresci com uma criação de pessoas mais antigas que moravam em áreas rurais e lidam com a morte, até por questões assim, da minha avó, que minha avó ela era curandeira. Eu tenho essa relação com a morte na minha família. Sempre tem um assunto sobre morte, sempre se fala sobre morte, mas não de um jeito negativo, de um jeito normal mesmo, natural. Bom, mas aí eu tô tentando, como eu falei, pensar menos na minha morte.
Eu sinto também que quanto mais eu vou buscar esse meu espaço social, mais a probabilidade da morte ela vai se revelar para mim, como não se revelava antes, e que eu tenho que naturalizar isso dentro da minha cabeça. Tipo assim, beleza, vou ter até meus 80 anos de vida, eu não acredito numa mudança rápida do Brasil, então eu vou conviver com esse tipo de coisa, e vou ter que conviver com esse tipo de coisa, e agora o que fazer e como lidar, sem se tornar uma existência hostil, porque já chega, sabe? Hoje em dia eu tento realmente levar pro natural, como eu falei. Pode soar frio, mas eu tenho me desapegado da importância da existência humana, assim. Tá todo mundo, assim, sabe, no mesmo planeta, na mesma atmosfera. Se acabar a atmosfera ruim, a gente se envenenar, vai todo mundo ficar doente. Se eu me ver tão apegado a isso, sabe, à vida, eu vou acabar tendo atitudes que não vão me fazer bem no final das contas, de autopreservação, que vai até me jogar de volta pra depressão, assim, né, de ficar trancado pra não se expor a esse perigo. E de um pezinho atrás do outro, né? Bem cauteloso. Sim, é muita cautela, sabe, mas ela se esconde em todos os lugares, entende? Por exemplo, como eu disse, morreram parentes meus da Zona Norte, ao qual eu era parente próximo, tipo tia, prima, uma das poucas que dava pra conversar na minha família, mente aberta, assim. Durante a conversa, não toquei mais no assunto, porque fiquei com medo de falar sobre a morte deles. Mas depois da entrevista, perguntei para o Val se ele gostaria de falar sobre eles. Ele me mandou esse áudio. Na minha família, uma parte dela mora na Zona Norte, na região da Casa Verde. Um tio meu, ele tomou a primeira dose da vacina, e aí nesse tempo, o meu tio e a esposa dele ficaram doentes. E eles não... Meu tio já não mexia muito nas redes sociais, nem falava no telefone, e a minha tia, que era bem frequente, deu uma sumida das redes sociais. A minha outra tia, que é a irmã dela, né, foi lá para saber o que estava acontecendo e encontrou os dois muito fracos, deitados, não conseguindo levantar. Minha tia estava tão fraca que ela não estava realmente mexendo no celular, estava perdendo a noção do tempo ali, né? Ela não estava se tocando o risco que ela estava correndo. Então essa minha outra tia foi cuidar desse casal, fez a comida, a filha dela levou a minha tia que estava doente para o hospital. Chegando lá, tava aquela lotado, sabe? Não tinha espaço, não tinha as vagas, né? E aí elas foram correndo se medicar na farmácia. E esse meu tio continuou doente. A minha tia começou a se recuperar. A tia que foi cuidar desse casal, ela estava bem, e a gente não sabe se foi quando ela foi na casa desse casal de tios para cuidar deles ou se foi de outro lugar, mas a filha dessa minha tia, que foi cuidar do casal, ficou doente e foi para o hospital e foi entubada. A tia que foi cuidar do casal ficou doente também, e ela também foi entubada. A minha prima morreu. A tia, a mãe dela, né, que também estava entubada, estava no aguardo da saída dela, inclusive para ver a filha. Então ela morreu depois, algumas semanas depois, sem saber da morte da filha. O meu tio, ele faleceu também, em casa. Foram essas 3 mortes assim da minha família, e na Zona Norte geral ficou doente e conseguiu se recuperar de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu me peguei não ficando emocionado, não parecia que eu não estava me importando o tanto que eu deveria me importar pelo que a gente aprende, o que é sentir, né, a perda de alguém. Mas é porque, sei lá, eu acredito que sempre teve esse perigo da morte, sempre vai ter. Ele tá vindo de outros seres humanos mal intencionados, que teve os mesmos, inclusive seres humanos que estão tendo os mesmos problemas que eu tenho, que eu falei no começo da entrevista, que eu faço os 2 papéis ainda por causa da criação que eu tive. Então eu sei o perigo, assim, encarnado em mim mesmo, sabe? O perigo que essa visão do outro representa sobre a minha existência, o direito de eu estar respirando apenas. Porque eu já
eu já tive enraizado esse ensinamento, então eu sei de cor e salteado muita coisa do que essa má intenção, da onde ela vem. Tudo isso direto, assim, na minha cabeça. Então, sabe, não vai fazer bem. Ainda agora com coronavírus, tanta morte direto. Se eu for parar pra pensar nisso, como eu já pensava antes, com tão próximo assim do meu lado, tanta morte, eu acho que eu não vou dar conta, na verdade. Mas não quer dizer que eu me livrei desses pensamentos, eles vêm mesmo. Aí às vezes eu tô tentando criar umas barreiras, assim, de falar, sabe, faz parte, isso é ser humano, sabe, isso é, e tentar, não é ver beleza, mas aceitar, sabe, isso é ser humano, no final das contas, é estar convivendo com essa, na hora que a gente nasce, a gente já tá convivendo com a morte ali. É uma relação que doida, assustadora. E o que você, como você avalia esse governo lidando com a pandemia? O governo? É. E isso pensando em São Paulo também. Total. É difícil lidar, né? Porque, tipo, o São Paulo foi um dos exemplos ali do que tava tentando manter os lockdown, entre aspas, né? Muitas aspas, assim. Mas eu avalio o total descaso com a vida humana. Escancarou. Como que, na visão do governo mesmo, na visão de quem está no poder ali do nosso país, a gente é realmente só números. Aí a gente ainda, tipo, tenta acreditar que tem algumas pessoas ali, mas na somatória, o que está comandando as ações que o governo vai fazer é realmente para matar mesmo. Eu também vi esse negócio de que o governo queria incentivando 70% da população. Por que não? Se é tão bom assim, por que não 100% logo, então? Porque eles sabiam, né, que tipo 30% é a menor parcela da população ali. Não sei se é 30% mesmo, mas enfim, essa menor parcela que sempre tem a grana, que sempre vai ter os melhores cuidados. Albert Einstein, nunca vão saber o desespero do que é, tipo, minha mãe tá passando mal agora. Quanto tempo vai demorar pro SUS chegar? A gente já passava por isso, sabe? Mas a gente tipo, só mostra mesmo como esse governo ele não se importa com as vidas humanas. Não se importa com as vidas humanas. Só com a de quem é privilegiado mesmo, de quem tá ali dentro, sabe? Daquela turminha que faz a festa, assim, sabe? Em cima da gente. Ao mesmo tempo me preocupo, porque eu sei que na política brasileira, até algum político, algum candidato, alguma bandeira ali que se eleja, tem que ter muitos acordos, e muitos desses acordos é justamente esse acordo das parcelas da população que vai continuar no descaso, porque eles sabem que vai continuar, eles sabem que dá para tirar. Um exemplo disso é a educação, é só melhorar a educação nas escolas e acabou, entendeu? Melhorou a educação nas escolas, a criança vai ter autonomia dela mesmo fazer as suas invenções ali, sabe? E bolar coisas novas e como sempre foi. Mas o que tem é o caminho inverso de realmente bloquear o desenvolvimento e bloquear a vida né? Bloquear o número de população pobre que a gente tem. Nossa, vamos diminuir esse número. Eu acho que é bem convincente mesmo. Não tem como ver de outro jeito, sabe? Ivan, o que você quer pro futuro, assim? Pro seu futuro e pro futuro do Brasil? Então. Olha, eu não consigo responder de outra forma senão de verdade. Saúde mental e física, acesso a oportunidades e menos desigualdade. Eu acredito que a nossa luta vai conseguir quebrar, como essa PL foi derrubada, essa última PL foi derrubada, a gente vai conseguir quebrar e transformar realmente os espaços, deixar menos desiguais os espaços. Não consigo pensar em outra resposta, sabe? E pra você, na sua vida? Pra mim é exatamente isso também, saúde física, saúde mental e oportunidades, sabe? Oportunidades. Porque eu sei que a desigualdade vai... Quanto menos eu tiver dentro do padrão, mais desigual as coisas vão estar. Esse cenário não muda há séculos, a gente sabe. Então eu desejo isso. Porque se eu tiver a saúde, se eu tiver o acesso, eu vou me sentir mais seguro
eu vou me sentir menos mal, eu vou conseguir realizar mais. Fora os desafios que eu tenho, sabe, as coisas que eu tenho que vencer dentro de mim, eu vou ter que vencer todas essas coisas que estão aí fora. E pra mim é o que me impediu, sabe? Não é questão de vitimização, é questão de ouvir coisas, ver coisas, sentir coisas, sofrer violências, entende? Então agora, como eu te falei, eu vou ter que enfrentar, não posso mais recuar desses sentimentos, porque não vai mudar tão cedo, mas é o que eu preciso. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Se você quiser participar do projeto ou conheça alguém que possa se interessar, preencha o Google Forms que está no nosso Instagram e no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha aberta no Catarse também. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.